Depois dessa entrevista, quando nós saímos mais unificados, não é? Aquilo que Jesus disse, que nós deveríamos ser um, assim como Ele é com o Pai. Então esse é o nosso objetivo, e eu concordo, e eu acredito que também é o objetivo do sacerdote aqui da Igreja Anglicana. Tem esse mesmo pensamento? Sim, sim. A unidade na diversidade. A Igreja Anglicana é isso, é uma igreja diversa, mas é uma igreja unida. É uma igreja orante, é uma igreja comprometida com as questões sociais, também uma igreja acolhedora, uma igreja inclusiva, uma igreja que busca a união, a unidade, uma igreja que busca, acima de tudo, o Evangelho, né, os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o credo apostólico. É uma igreja voltada para a fé, para a base e para a esperança. E ficamos assim muito felizes em ouvir, não é, essa reportagem, porque ela comungamos, na verdade, com o pensamento do Padre, né? Porque nós também vivemos essa unidade. Somos do CONIC, Conselho de Igrejas Cristãs do Agreste. Eu sou membro. Aqui em Lajeado tem outro membro que é da Igreja Romana, Católica Romana, e temos o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, nacional, mundial, que é composto por diversas igrejas, né? E temos também o movimento interreligioso, onde a gente também tem essa ligação com as diversas religiões. Vamos dizer assim, religião de confissão ou de formação, que a gente chama muito assim, que vem o umbandismo, né, daquela herança dos nossos irmãos africanos, de origem africana. Isso para a gente é interessante. Nós não discutimos a questão doutrinária. A gente vê o amor, não é, a grandeza do amor de Deus nas pessoas. E as causas sociais, as dificuldades sociais, é de todos nós passamos e vivemos essas dificuldades. Por isso, o ecumenismo não é uma só igreja, formar uma só igreja, pelo contrário. O ecumenismo é você, na sua igreja, ser mais igreja na sua e ser humano, solidário, participativo. O problema de um é o problema de todos. Resolver as situações com o meio ambiente, a ecologia, a saúde, a educação, faz parte dos seres humanos. Por Sim. isso, independente de questão doutrinária, cada um vive sua fé com responsabilidade e com amor ao próximo, que isso é o mais importante. Que é o que se resume tudo a nossa vida cristã. Exato. Né? Ô, Ivaldo, nós estamos aqui com Alexandre Simões, que ele fez uma pergunta. Ele disse assim: Ivaldo, a Igreja Anglicana tem ligação com a teologia da libertação? Pois companheiro, amigo Alexandre, um prazer, né, com sua audiência, um prazer você estar conosco nessa noite de sábado. A Igreja Anglicana, em sua dimensão, que é uma igreja que compreende mais de 160 países. Acredito que seja a humanidade, em todos os países do mundo, podemos dizer, tem anglicanos, né? E tem as diversas teologias, né? Entendo que a teologia da libertação, ela tem uma vivência muito grande, é bem focalizada no meio anglicano. Quando eu falo anglicano, estou falando na comunhão anglicana, né, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, ligada à comunhão de Cantuária, na Inglaterra, ao arcebispo, né? Nosso bispo aqui, que compreende o Nordeste, Dom João Câncio, né? A gente tem essa ligação e esse estudo, né? A gente tem uma ligação muito com toda aquela vivência, com o fundador da teologia da libertação, Leonardo Boffin, né? O padre Júlio Lancelotti, né?
Frei Beto, né, a gente tem essa vivência libertadora, porque a teologia da libertação é uma teologia voltada, né, para o Evangelho vivido em sua dimensão, um Evangelho que está presente na vida do povo, um Evangelho que comunga daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Certo. Olha, tem uma pergunta aqui que vem de Vanderlei Francisco, lá de Fortaleza. Você conhece Vanderlei, né? Sim. E ele faz a pergunta seguinte, ele diz assim: Ivaldo, o anglicanismo é uma dissensão da Igreja Católica Romana? Sim, essa divergência, né, lá no século XVI, de 15 a 16, aparece muito a questão do rei Henrique VIII. No livro de história, se a gente abrir agora, a gente vai ver isso que eu estou falando. Vem questões sociais, políticas e familiares. A gente sabe que teve muita coisa, mas sabe também que naquele período as divergências estavam acontecendo dentro da Igreja Romana, né? As reformas, um copo d'água que estava para explodir a qualquer momento. Não foi simplesmente a questão familiar, a questão de um filho, não é a questão de um casamento de um rei, não, vai além disso. Mas já no século IV, né, quando foi enviado, já entrando ali para o norte do sul, né, das Ilhas Britânicas, para ver se existia cristãos lá, né? E lá foi encontrado uma igreja, lá nas Ilhas Britânicas, organizada, uma igreja que tinha seu clero, que tinha sua organização, né? Uma igreja que vivia, né, a sua pregação junto ao povo. Isso já no século IV da era cristã. Interessante. Dentro da Inglaterra. Ô Ivaldo, vamos continuar informando, mas Alexandre, ele está fazendo uma pergunta, eu acho que você já respondeu, mas dá mais uma ênfase aí. Qual a visão sobre o ecumenismo? Pois a igreja anglicana é uma igreja aberta ao ecumenismo. A igreja anglicana, ela vive o ecumenismo em sua dimensão. É uma igreja acolhedora, é uma igreja que não tem barreiras, é uma igreja que vai à busca, é uma igreja que não mede esforços. Ela está aberta ao debate ecumênico com todas as pessoas. Inclusive, eu faço parte do Conselho Ecumênico do Agreste, não é? O CONIC do Agreste. Né? Inclusive, todas as igrejas, eu quero dizer que todas as igrejas evangélicas, apesar dos membros não saberem, mas eles estão ligados a esse CONIC. Sim, não é? Sim. É interessante que a gente conversa com algumas pessoas conservadoras, eles não sabem o que acontece lá nos bastidores. Aí fica criando conversa, não, que eu não sou a favor do ecumenismo e não sei o quê. Eles querem ficar sempre na divisória, na briga. Eles não aceitam, porque ser ecumênico não significa concordar com tudo, não é isso? Sim, pelo contrário, até porque, Bosco, não é questão doutrinária, a gente não vai discutir a fé, a sua fé, e nem tão pouco vai se tornar uma igreja só. Muita gente tem uma visão tão ignorante, uma ignorância tão grande, que acha que o ecumenismo é um grupo de pessoas no mundo inteiro que quer formar uma igreja só. Pelo contrário, não. O ecumenismo é para fortalecer a ideia é sua igreja. Mas as questões sociais, como a questão do meio ambiente, as queimadas, como as questões, vamos dizer agora, dos índios e Yanomamis, é uma questão ecumênica, que a gente tem de lutar pela vida das pessoas que estão lá sofrendo, e a gente parte para essa luta. A questão da água, né? A questão da saúde pública, a questão do bem da humanidade. É preciso que os cristãos dêem esse sinal de unidade. Todo ano a gente tem a semana de unidade, né? A semana de oração pela unidade dos cristãos. Né? É uma coisa até agora, triste. Interessante, né? Em cima dessa pergunta aí, Ivaldo, há espaço para a política da religião?
Alexandre está fazendo mais essa pergunta. Pois Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Maravilhoso por suas perguntas. Não é? Bem Provocantes. pertinente, provocante, aquela provocação maravilhosa. Boa. Que é motiva bom a para gente a falar. o espectador, né? É Pode maravilhoso. Você está nos ajudando muito, meu irmão.